Olá, turma. Esse vídeo é para a gente falar sobre o vértice da parábola, a imagem e o valor máximo ou mínimo da função quadrática, tá? Olha, a determinação do vértice da parábola ajuda na elaboração do gráfico e permite determinar a imagem da função, bem como seu valor máximo ou mínimo. Uma das maneiras de determinar o vértice é lembrar que a parábola é simétrica em relação ao eixo vertical. Determinando a posição desse eixo, encontraremos a abscissa do vértice. O que é a abscissa do vértice? É o x do vértice. E com o x do vértice, ou seja, com a abscissa do vértice, a gente pode calcular o y do vértice, já que o y depende do x, certo? Bom, bora pegar uma situação genérica e a gente vai pular algumas etapas para poder não ficar muito chato o vídeo com demonstração. Vamos apresentar a fórmula direto, tá bom? Dada a função ax² mais bx mais c com a diferente de zero. Por que o a é diferente de zero? Já falei várias vezes, vou repetir agora. Esse a aqui é quem dá nome para a função. Se eu tiver zero aqui, vai desaparecer o termo quadrado e deixa de ser função quadrática, né? A gente está estudando função quadrática, então por isso que o a não pode ser zero aí. Essa função tem como gráfico uma parábola, que a gente pode calcular as coordenadas do vértice dessa parábola usando essa regrinha aqui, ó. Vértice é igual a x do vértice, é o primeiro termo aqui é o x do vértice, e o segundo elemento é o y do vértice. Então, eu posso calcular as coordenadas usando só as informações que estão aqui na equação. Olha, esse b é esse valor aqui, e esse a é esse valor aqui. E esse número delta aqui é aquele que a gente usa lá na equação do segundo grau, lembra? Para resolver a equação do segundo grau? Bora ver uns exemplos aqui que vocês vão já lembrar. Primeiro exemplo, f de x igual a 2x² menos 8x. O que a gente quer é encontrar as coordenadas da parábola que representa essa função, tá? Então, bora separar quem é a, b e c aí, porque a gente vai usar, ó, para calcular aqui. O a vale 2, que está aqui. O b vale menos 8, que é quem multiplica o x. E como o c não aparece, então o c é zero, porque não tem nenhum termo sem o x aqui, né? Bora calcular o x do vértice, usando essa parte da regra. Então, onde tem b, eu vou botar menos 8. E onde tem a, eu vou botar 2. Vai ficar assim, então. Né? Substituir ficou assim. B menos 8, esse menos é o da regra. E o a vale 2. Então, no lugar desse a, botei 2. Aí embaixo ficou 2 vezes 2. Então, o x do vértice vai ficar... Fazendo o jogo de sinal aqui vai dar positivo, olha. Menos vezes menos dá mais. Então, fica positivo. E o 8, repetir. Aí, 2 vezes 2, 4. Então, o x do vértice, esse xv significa x do vértice. 8 dividido por 4 dá 2. Então, nosso x do vértice é 2. Tem essa observação aqui para a gente relembrar. Bom, vamos calcular agora o y do vértice. A função é essa, tá? Mas a gente podia escrever assim, ó. Não tem o c, mas o c vale 0. Certo? Vamos calcular o y do vértice usando a parte da fórmula que determina o y do vértice. Vamos lá. Onde tem a gente já tem o valor do a, é 2. Mas esse delta aqui, a gente precisa primeiro calcular ele. Vamos calcular? A fórmula é essa, ó. b² menos 4 vezes a vezes c. O b é esse, o a é o 2 aqui e o c é o 0. Então, substituindo aqui nessa fórmula, a gente vai ficar com isso, ó. Menos 8 ao quadrado, que é b ao quadrado, menos 4 vezes o a, e o a vale 2, vezes o c, e o c vale 0. Aí, menos ao quadrado dá mais, 8 ao quadrado dá 64, esse menos eu baixei, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 0 é 0. Então, fazendo essa conta aqui, a gente descobre que o delta é 64. Agora, a gente pode usar nossa fórmula, a gente tem todos os valores para substituir na fórmula. Vamos lá. Y do vértice é igual, menos a fórmula. Onde tem delta, eu vou botar o 64. Onde tem esse delta aqui, eu vou botar o 64, que a gente calculou. O 4 eu vou repetir aqui, vezes o a. E o a gente já está vendo bem aqui, ele vale 2. Está aqui, ó. Então, bora ver esse outro. X do vértice, então, vai ser menos 64 dividido por 8, porque aqui embaixo vai dar 8, ó. Certo? Então, 64 dividido por 8 dá 8.
Então vai ser menos 8 o resultado. O y do vértice é menos 8. A gente já tinha calculado o x do vértice no outro slide. Então está aqui, x do vértice 2. Então a gente tem as coordenadas do vértice. Ó. A coordenada do vértice é x vale 2, tá aqui, e o y vale menos 8. Tá aí. Bora ver o desenho, como é que fica. Olha só. Essa é a nossa parábola. A parábola que representa essa função aqui. Então, quando a gente calculou o x do vértice, a gente calculou esse lugar bem aqui, ó, 2. Ó. E o y do vértice aqui, ó, menos 8. Ó. Então, esse lugar aqui é o x do vértice. Ó, esse lugar aqui é o vértice. Vocês lembram que na aula passada a gente falou o seguinte, que esse número aqui indica onde a parábola vai ser cortada, vai cortar o eixo y, aliás. Olha aí. Aliás, primeiro vamos falar do mínimo. Ora, a função é essa linha vermelha, certo? Então, ela vai descendo, 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 descendo. Chega aqui, ela para de descer. Então, ela chegou no valor mínimo que ela pode atingir. Aí ela volta a subir. Então, esse é o valor mínimo. Quem é o valor mínimo? Olha, lembra que é função, tá? A função é o valor do y. Então, o valor mínimo é o menos 8. Ó, y do vértice é o valor mínimo, que está bem aqui, ó. Certo? Que é esse valor aqui. Vocês lembram que eu falei nos vídeos anteriores que esse lugar aqui, o C, indica aonde a parábola corta o eixo vertical y? Então tá aqui, ó. Corta no zero porque não tem, né? E se a gente resolver essa equação, a gente vai ver que as raízes dela são x' 0 e x2' é 4, que são os lugares onde a gente chama de raízes da equação, ou zero da equação. Aí, raízes da equação ou zero da função. Aí, olha só, onde é que está o zero? E olha onde é que está o 4. É o lugar onde a parábola corta o eixo x, tá certo? Isso aqui são os zeros da função, que a gente consegue resolver na equação, fazendo a função igual a zero, aí vai ficar uma equação do segundo grau, e a gente resolve e encontra os valores x' e x2', né? Bom, pessoal, o que é a imagem da função? Imagem da função são todos os valores do y que eu consigo obter se eu colocar qualquer valor de x aqui. Qualquer valor de x, tá? Se eu pegar qualquer valor de x, os y que eu vou conseguir sempre vão estar nessa condição. Ó. Y pertence a R com o y maior que menos 8. Então, esse é o menos 8, o y vai estar maior que menos 8. Vai estar para cima, acima desse menos 8. Isso chama imagem da função. Ó. Depois do menos 8 para cima, tá? Essa função não tem valor máximo. Por quê? Porque ela vai para o infinito aqui, essas duas pernas aqui vão para o infinito. Ela tem valor mínimo, que é exatamente no y da parábola. Tá? No y do vértice da parábola, aliás. A gente calculou o vértice da parábola, não foi? O y do vértice, ó. Então, o y do vértice indica o valor mínimo da função. Tá? Vamos fazer um outro exemplo no próximo vídeo.